Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um conteúdo aqui da SMV20, a Semana de Marketing e Vendas da Construção Civil. Eu sou o Guilherme Quanti, sou gerente de estratégia e mercado do Cienge e estamos aqui na nossa trilha de economia e gestão. Vamos lá começar mais um bate-papo. Trouxe duas feras aqui da área de dados para conversar com a gente hoje, o Bernardo e o Daniel, para a gente falar um pouquinho sobre como transformar a estratégia de vendas na construção civil em data-driven. Antes só da gente começar a falar, lembrando, usem a hashtag SMV20, está assistindo essa palestra, tira uma foto, marca o Client Hub, usa a hashtag para estarmos todos juntos aqui nessa trilha de conteúdo tão legal que a gente está construindo e que está dividindo com vocês, né? Bernardo e Daniel, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez aí agradeço o convite, a disponibilidade de agenda para a gente estar aí conversando sobre um assunto aí que está ganhando muito espaço dentro das pautas de construção civil, felizmente, né? Que é a gestão orientada aí por dados, baseada em dados, né? E como que isso pode transformar a estratégia de vendas aí nos mais diferentes mercados dentro da indústria da construção. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser ótimo a gente poder conversar um pouquinho sobre o que fazemos, como fazemos e como que os dados aí podem ajudar na construção civil. Agradeço a participação também. A gente sabe hoje em dia que quanto mais a gente conhece o nosso cliente, o nosso parceiro, né, através de dados, mais resultados a gente tem, mais a gente consegue envolver ele. Então, esse tema para a gente é bem importante aí. Acho que o bate-papo tem bastante a construir. Legal, legal. Bom, gente, queria ouvir vocês aí sobre o cenário atual da construção civil, né? Então, a gente lembrando aqui, né, o Bernardo trabalha na Nelway, né, que é aí, nesse caso, o nosso grande player de levantamento e análise desses dados. E o Dani está do outro lado do balcão, né, consumindo esses dados lá na perspectiva da indústria. Queria ouvir de vocês as percepções atuais aí da Nelway e da Portobello sobre o cenário da construção civil, notadamente nesse momento tão adverso que a gente está vivendo aí em meio à pandemia, enfim, né? Por favor. Legal, Gui. Só acho que, eu não sei se todos que estão aqui nos vendo conhecem um pouquinho das nossas empresas, eu acho que só é importante a gente ressaltar, claro, né? A Nelway é uma empresa hoje de Big Data Analytics, a gente é a maior empresa de Big Data Analytics da América Latina. A gente trabalha hoje com coleta, análise e disponibilização de dados, hoje de diversas fontes brasileiras, e um dos nossos grandes setores de economia que a gente trabalha, efetivamente, é a construção civil, muito por causa exatamente dessa desorganização de dados que existe no mercado e necessidade de a gente traçar as estratégias de maneira mais precisa. É um prazer hoje estar aqui com o Daniel. A Portobello é o nosso primeiro grande cliente dentro desse molde que a gente tem. A gente está junto lá desde 2011, trabalhando em diversas operações para a construção civil e dados, e acho que vai ser muito legal essa conversa para a gente mostrar um pouquinho também da evolução, né? Desde 2011, o que veio até hoje, e o que a gente está montando. Eu vou só pedir para o Dani apresentar um pouquinho a Portobello para os que não conhecem, e aí eu entro novamente nessa parte de cenário, o que a gente tem visto, porque eu acho que a gente tem algumas pesquisas também muito legais para mostrar aí que a gente tem acompanhado. Legal. Bacana, Bernardo. Então, tem muita gente que não conhece a Portobello, mas a Portobello é uma empresa bem conhecida, né? A Portobello hoje é a líder em revestimentos cerâmicos no Brasil. A gente tem mais de 3 mil colaboradores, né? Tem uma fábrica aqui em Tijucas, mas tem diversos CDs espalhados pelo Brasil. A gente tem um reconhecimento internacional, exporta para mais de 60 países, né? A gente tem uma sede nos Estados Unidos e a gente tem um produto realmente bem diferenciado, né? As pessoas conhecem a Portobello pela diferença do seu produto, né? A gente investe muito em tecnologia. A gente trouxe agora há pouco tempo, ano passado, fez uma inauguração de um forno para a produção de um porcelanato que a gente chama de lastra, ou seja, é uma peça realmente gigantesca, né? Ela pode chegar a 13,20 a 2,80 de tamanho, né? Então você consegue montar um ambiente com poucas peças. A gente tem uma oficina, né, especializada em cortes especiais, né, que fabrica o que você imagina em porcelanato. Então, hoje as pessoas pensam muito no revestimento como algo, é no chão, né? Não, hoje em dia você consegue fazer mesa, bancada, consegue fazer diversos produtos com revestimento. Então, essa é a Portobello, uma empresa que está cada vez mais se consolidando na liderança, né? Os concorrentes realmente têm dificuldades em evoluir em tecnologia, e o trabalho com a Nelway é uma das coisas que nos está nos colocando num patamar diferenciado, porque a gente não olha só
a indústria, né? A gente olha muito para o marketing de dados, que está dentro do nosso perfil também. Legal. E aí tem uma missão muito árida, né, para quem atua com dados na indústria da construção, porque ela é pobre em dados, né, e é uma cadeia super complexa, super longa, super fragmentada, regionalizada, ou seja, não dá para comparar com nenhuma outra, né? Não dá para comparar com a cadeia automotiva, não dá para comparar com a cadeia do varejo. Ela tem especificidades aí muito, muito, muito nítidas, né? E aí me deixa ainda mais curioso para ouvir um pouquinho aí sobre essas percepções e o formato que esses dados estão coletados e por favor, apresentem para a gente. Legal, e obrigado. Eu trouxe aqui um slide para ressaltar um pouquinho de algumas coisas que a gente tem feito, de algumas pesquisas, e a gente já vem acompanhando o mercado da construção, né, como eu comentado já há algum tempo, e eu gosto muito, assim, trazer esses dois primeiros slides. Isso aqui é uma análise que nós da Neoway fazemos praticamente todos os meses, que é o IACI, que é o Índice de Atividade da Construção Imobiliária, e a gente vem acompanhando isso há algum tempo. Então, quando a gente olha aqui esse gráfico da esquerda, tanto o gráfico da esquerda, na verdade, quanto o da direita, só porque o da direita ele começa de 2013 e o da esquerda ele vem desde 2009, a gente viu que a gente chegou num pico da construção civil aqui em 2012, que veio descendo desde então, e em 2019 a gente teve a primeira retomada, digamos, do mercado e que estava com uma tendência muito boa de aumento e de voltar realmente aos patamares anteriores. Isso era a expectativa de muita gente no Brasil. Quando a gente já começa a analisar, né, o que houve no Covid, o que houve no coronavírus, lógico, a gente já não consegue ter todos os dados os melhores possíveis, mas no gráfico da direita a gente já começa a ver que houve uma pequena dispersão de queda novamente, ao qual maio a gente teve 2,3% de recuo ante abril, mas se a gente analisa ante ao período de 2019, a gente continua com um crescimento. Então, a gente teve um crescimento de 1,4% quanto ao mesmo período em 2019. Então, nos mostra aqui, ano sobre ano, né, a gente está com uma crescente ainda do índice da construção civil, mas se a gente analisa o mensal, a gente vê que efetivamente houve um recuo a partir ali de março, quando a gente começou a ter essas visões de casa, mas que a gente também já vê que está com uma tendência boa de aumento. Por exemplo, quando a gente começa a analisar acumulados de 2020, a gente vê a região centro-oeste sendo o grande impacto positivo, a região norte o maior impacto negativo, só que ao mesmo tempo a gente vê também que onde mais caiu agora em abril, por exemplo, em maio contra abril, foi na região centro-oeste. Então caiu 18,5% e as outras regiões caíram bem menos. Então a gente tem visto efetivamente esse acompanhamento e o que tem acontecido desde então, e nos acumulados a gente também vê que o que está crescendo é muito o residencial no ano de 2020. Então cresceu 13,8%, por exemplo, dentro do acumulado desse ano. Enquanto a gente já vê visão comercial, turismo e outros descendo bem mais. E acho que isso é interessante, porque agora, perguntando um pouquinho para o Daniel, dentro dessa visão, Daniel, o que você tem visto nesse momento pré-corona, pós-corona, digamos assim, o que está acontecendo efetivamente com o mercado na tua visão? Então foi bom tu ter tocado nesse ponto, Bernardo, porque o teu gráfico realmente ele mostra algumas coisas que estão acontecendo e que nos surpreenderam bastante também. Nesse patamar, né, de pandemia, a gente começou a notar uma mudança de comportamento, né, nas pessoas. Então, a gente conseguiu visualizar que as obras, né, de maneira geral, elas não pararam, elas começaram a andar um pouco mais devagar, elas tiveram um momento paradas, mas a partir do momento que o governo decretou que era um serviço essencial, elas voltaram, né, e a gente sentiu nas lojas, né, um pouco do volume de vendas, é claro, as lojas fecharam, né, a partir do momento que encolheu, mas as lojas, na sua reabertura, a gente começou a notar essas diferenças, né, dessa mudança de comportamento das pessoas, né, e aí tem tudo, tá bem relacionado com a pandemia, e assim, até a gente consegue se colocar um pouco no lugar, tá? A gente começou a notar que as obras, né, pelo que tu colocou até no gráfico, né, e até o que tem sido especificado para a gente, elas são muito relacionadas a casas, né, as pessoas estão investindo mais em residências, né, elas estão... se depararam com um apartamento muito tempo fechado, a família, a criança brincando ali. Então, a gente notou isso
impactou na gente, né? Olha, as obras mudaram um pouco de patamar, começaram, né, a direcionar um pouco mais para residência, e a gente conversa muito com os profissionais, faz muita live, né, e a gente começou a sentir isso dos clientes, dos profissionais, e todo mundo começou a colocar isso, que essa mudança, né, desse ponto, né, que envolve o emocional, né, das pessoas começarem a mais repensar os seus lares, né? Então, isso nos trouxe um resultado bom, porque as pessoas começaram a valorizar suas residências, valorizar seus apartamentos, começaram a fazer reformas, começaram a pensar na casa, reformar a casa da praia, né, a comprar mais residências, a construir mais, a mudar um pouco o direcionamento, né, só do que vou morar num condomínio, né. Estava conversando um pouco com o Bernardo, né, então a pessoa está lá trabalhando em home office, parada, né, o trabalho dela agora dentro de casa, ela precisa, nesse momento, né, conciliar isso com o dia a dia dela, então ela precisa ter o espaço para trabalhar, precisa, e às vezes o apartamento ele não traz muito isso, então essa foi uma mudança muito forte que a gente está sentindo, assim, as pessoas começaram a repensar os seus lares, né, e isso, né, além de ser uma mudança de comportamento, a gente está sentindo isso na Porto Belo, a gente está sentindo, o resultado está vindo junto também, impressionantemente, então a gente estava com uma perspectiva, refez as metas, a gente tinha um ano muito desafiador, em 2020, né, a gente tinha uma perspectiva que a venda ia cair de um patamar maior do que a gente estava pensando, e não, realmente a gente teve aquele pico ali em março, que tu mostraste no gráfico, né, e aí a partir de abril, em junho, né, o resultado começou a vir, claro que ele não veio num patamar do que a gente estipulou, porque o nosso ano era muito agressivo, mas ele está vindo num patamar que a gente realmente não esperava, né, então as pessoas, né, estão com aquela carência de modificar os seus lares, né, valorizar mais os seus lares, né, repensar mais no lugar onde vive, né, isso para a gente está sendo fantástico, né, a gente está, além de estar sentindo isso no dia a dia, no resultado de vendas, né, a Porto Belo ela sempre fez parte do dia a dia dos clientes, do dia a dia do profissional, o profissional da arquitetura é muito importante para Porto Belo. Hoje a gente tem um volume muito alto de vendas que entram, né, com um relacionamento com esse profissional. Então, a gente faz um relacionamento muito forte com eles. A gente gosta de envolver esses profissionais para trabalhar no dia a dia também. A gente não gosta de pensar todo o nosso produto, todo o nosso conhecimento de dentro para fora. A gente traz de fora para dentro também. Então, a gente chama os principais profissionais que tem no mercado, e os profissionais que atuam com a gente chama para dentro da Porto Belo para discutir, viaja junto, almoça junto, faz evento junto, né, conversa junto, palestra junto. A gente tem um relacionamento bem forte com eles, a gente sente isso deles, né, com essa mudança de comportamento. Então, a gente está vivendo um momento muito bom nesse sentido, que nos surpreendeu bastante, que foi essa repensagem, né, da arquitetura, né, do que a gente vive, né, nas nossas residências hoje, e isso se trazer para a construção civil, assim. Então, a gente está muito feliz com isso, né, a gente está com um resultado positivo, como o Bernardo falou, ele não é um resultado esperado que a gente tinha esperado nos últimos anos, mas ele está sendo melhor do que o ano anterior, né, a gente está com uma perspectiva boa de crescimento, né, e mais o que está nos fantasiando mesmo é essa mudança de comportamento das pessoas. Isso está servindo para todo mundo. Acho que se todo mundo fizer uma reflexão, a gente consegue pensar um pouquinho nisso, né, nessa mudança, né. Isso está acontecendo até nesse meio digital, né, no meio digital, até na questão das empresas repensarem a questão dos dados. Eu posso trazer isso para um pouco de cenário de dados. A gente tinha um projeto em parceria com a Nelway, né, esse projeto que envolve muitos dados, que digitaliza mais, né, as nossas relações, e a partir do momento que entrou a pandemia, a gente não conseguiu mais fazer a venda externa, que é a venda do dia a dia, que é receber o profissional na loja. A gente teve que adiantar, né, essa parte, né, de dados dentro da empresa. E o que aconteceu? Né? A gente não adiantou isso, adiantou o digital, adiantou a parte de dados. Então, as empresas acabaram mudando as suas culturas também, se profissionalizando um pouco mais, né, valorizando mais, né, ter os dados dos profissionais para conseguir ligar, mandar uma mala direta, se comunicar de uma outra forma pelas redes sociais, do que realmente ficar só esperando, né, ou ligando, fazendo visitas, que é o que a gente tinha numa realidade anterior. Tá? Então, resumindo, assim, né, há uma mudança de comportamento, né, a gente esperava que a construção civil fosse ser mais impactada com toda essa pandemia, né, mas a gente viu que o mundo se reinventa, né, o mundo se reinventa e é mais ou menos o que está acontecendo hoje.
E quando a gente vê... Não, desculpa, Gui, eu acho que uma coisa legal que eu tenho acompanhado, assim, que eu vi, que a gente e o Daniel, a gente conversou antes, a gente tem visto, por exemplo, eu li uma matéria falando de Nova York no quesito as pessoas que estavam lá em Manhattan indo para Connecticut para efetivamente terem casas maiores e mais aconchegantes. A gente já vê aqui, né? Eu, por exemplo, estou hoje aqui em São Paulo, poxa, no meio da Berrini, no meio de um centro gigantesco, repensando, por que não morar no interior numa casa maior, por exemplo, ou voltar para Florianópolis em uma boa casa? Então, a gente realmente está começando a pensar. A gente vê, por exemplo, a Estônia começando a ter o primeiro visto de nômade digital, que eles estão chamando, que você pode ir para lá, trabalhar de lá digitalmente, porque vai ser muito difícil as empresas realmente voltarem, empresas e pessoas, né, voltarem ao que era antes. E, obviamente, a construção civil ela é impactada positivamente, e, ao meu ver, digamos, como um cliente da Porto Belo, muito impactada, porque quando eu quero deixar minha casa mais bonitinha, vamos chamar dessa forma, Porto Belo é uma das primeiras empresas que se pensa no quesito cerâmica, né? Então, eu acho que esse panorama de o mercado, sim, sofreu uma queda, mas sofreu uma queda porque o financeiro das pessoas, ninguém quis investir, mas depois já começa, opa, se eu quero investir, aonde eu vou e onde vai me dar um conforto um pouco maior que possivelmente a minha casa, por exemplo. Perfeito, e era justamente isso que eu ia comentar, né? A casa se ressignificou num espaço de tempo muito curto, né? Com as facilidades de turismo, de viagem, de deslocamento, né? Muito grandes que tínhamos até então, a casa era vista como um dormitório, né? E agora, quando você vai passar 23 horas por dia dentro de casa durante meses, né? O grau de importância na escala aí da casa fez muito sentido, e a gente viu realmente o mercado aí de pequenas reformas e até de construção disparar, e no mercado imobiliário isso já se refletiu também no perfil dos imóveis, né? Antes, aquela varanda, aquela sacada já não tinha tanta importância, agora passa a ter, porque você começa a ter, né, mais ar puro para consumir. Putz, aquela família que tinha um apartamento e estava ensaiando a compra de uma casa para daqui a 2, 3 anos, já fez uma conta se talvez não consegue antecipar. Isso acaba certamente impactando aí de maneira muito direta, como o Dani trouxe, como o Bernardo trouxe. Então, a gente teve um susto, né, para baixo ali em março, onde tudo deu uma congelada, e agora a gente vê um mercado respirando. E quando estatisticamente a gente compara, vê que parece um número ruim, mas é que comparado a 2019 já é um número melhor do que 2019, né? E o mercado voltando a acelerar, mas talvez numa perspectiva diferente do que era planejada até então, né? Se é que dá para falar de planejamento nesse tempo tão maluco que a gente está falando, que a gente está vivendo, né? Bom, e dado esse contexto todo, como que a gente organiza e trata as informações, né? E quais os benefícios até, né? Que essa visão data-driven traz para a realidade das empresas, né? Então, assim, como que é o cenário de vendas, por exemplo, que a Nelway trabalha, e como que é a modelagem aí das soluções para isso, por exemplo, até para a gente tentar tangibilizar para o pessoal que não tem tanto contato com esse mundo de dados, como que isso pode ajudar, como que a gente leva isso para a prática das empresas, né? Legal, e isso é muito legal, porque assim, a gente veio em uma grande crescente lá desde 2011, e eu vou pegar um pouco esse histórico de 2011, porque ele é importante para mostrar o momento atual. Lá em 2011, a gente percebeu, junto com a Porto Belo, que existia... As prospecções de novas obras, elas eram feitas, digamos, com um motoboy, olhando o tapume e vendo onde é que podia ter uma obra. E aí você dizia, poxa, beleza, isso é importante, é legal, mas você já vê que esse profissional hoje em dia ele não existe, né? Então você já começa a ver essa mudança. Só que por que esse profissional hoje inexiste? Porque a gente lá atrás começou a ver, tá bom, se eu tenho uma obra e eu tenho um tapume, o que é necessário ser feito? É necessário eu dar uma entrada em um alvará na prefeitura e é necessário o meu arquiteto ou meu engenheiro darem uma entrada no CREA e no CAL. Se a gente fosse atrás dos dados das prefeituras, que foi a primeira chance que a gente pensou lá atrás, são mais de 5 mil prefeituras no Brasil. Ou seja, inviabilizaria grande parte das análises de dados e integrações, porque estava espalhado em 5 mil locais. E a gente foi atrás dos CREAs, no caso, e do CAL, que dava um total de 28 locais a serem coletados informações, tratados e organizados. Um pouquinho mais fácil, exatamente. Só que a gente viu lá que, poxa, pareceu ser mais fácil. Mas o problema era, esses 27 estados dos CREAs, por exemplo, e o CAL, eles tinham padrões totalmente diferentes de inserção de dados.
Então, o arquiteto ou o engenheiro, no caso mais naquela época, quando ia inserir um dado no CAL da sua ART, ele não tinha um padrão. O Confea até tinha um padrão, mas nenhum CREA seguia efetivamente à risca esse padrão de dado, quanto à sua finalidade de uso, quanto à sua metragem quadrada, quanto a um preço efetivo da obra, porque ele pagava imposto em cima do preço que ele colocava. Então, tinha muita informação que ela não era fidedigna, e, obviamente, quando você fala de data-driven, basear em dados, você precisa de informação real e fidedigna. Então, lá em 2011, o primeiro trabalho que a gente começou a fazer foi coletar todos esses dados e começou a perceber e criou dentro de casa os princípios Nelway quanto a esses dados. A gente praticamente padronizou o Confea, vamos chamar dessa forma, pegando esses 27 CREAs e o CAL e transformando em dados um pouco mais únicos. Só que sempre olhando para um viés de obra. E aí, quando a gente olha para um viés de obra, a gente, principalmente quando a gente olha para Porto Belo, por exemplo, a gente tem dois grandes vieses, né? A Porto Belo Engenharia, que vai olhar para as grandes obras brasileiras, e a Porto Belo Shop, que vai olhar para as obras de menor porte dentro do Brasil e que vai efetivamente atuar. Só que a gente viu, ok, onde é que está o maior problema? Nas obras menores, porque as obras menores é onde eu tenho a informação mais errada, porque eu não tenho um padrão tão correto quanto ao engenheiro. E aí a gente começou a entender, tá bom, mas eu estou olhando para as obras, o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer de diferente dentro desse viés como um todo. E aí a gente começou a trabalhar com um viés um pouco mais de inteligência. Então a gente começou a entender, junto com a Porto Belo, que a prospecção da Porto Belo, ele não era uma obra diretamente. Como o Dani muito bem comentou, o grande cliente da Porto Belo é o arquiteto, ou é o engenheiro, muitas vezes muito mais até o arquiteto, mas é essa pessoa que é chamada de especificador, que é efetivamente quem vai atrás disso. E a gente teve algumas etapas na construção desse novo projeto, que o Dani comentou que entrou no ar agora bastante recente, e até por sorte antes aí do Covid. O que a gente começou a ver? Primeiro, a gente foi junto com a Porto Belo e definiu o que era o perfil de especificador ideal para um projeto da Porto Belo. Então, quem que eles queriam trabalhar? Quem que é o bom cliente deles? Pegamos esses dados, colocamos com nossos data scientists para analisar e entender esse perfil como um todo e criamos os critérios para esse perfil desejado. Do outro lado, a gente teve essas RRTs, que são os documentos realizados pelos arquitetos e engenheiros, os dados da Nelway com os dados de clientes da Porto Belo e arquitetos, para transformar efetivamente no que era uma obra perfil Porto Belo. Por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente junta uma obra perfil Porto Belo, eu começo a ver uma localidade de obra dentro de um padrão de produto que a Porto Belo quer vender. Eu começo a ver um arquiteto que tem a maior predominância dentro das cidades, por exemplo, que a Porto Belo Shop tem suas sedes. E a gente começou a juntar todos esses dados, desde a obra até quem era o arquiteto, como ela era, se era esse arquiteto e essa obra eram de um perfil Porto Belo Shop, e começou a pontuar e criar um ranking dos principais especificadores no mercado. Obviamente, juntando a informação de quem já é cliente Porto Belo e quem já é um especificador que trabalha muito. Porque dentro dessa pontuação, obviamente, eu posso ter um cara que ele é muito mais relevante para o mercado, mas ele não é tão relevante para Porto Belo ainda, e outro que está no viés contrário. E, claro, eu não posso deixar o meu arquiteto, meu especificador, que já é meu cliente, já é muito fidelizado comigo, não está mais do meu lado e eu não olhar mais para ele. Mas a gente começou a pontuar aonde que ia estar o nosso principal foco. Que tipo de profissional e quais são os profissionais no Brasil que a Porto Belo deveria ter dando maior foco. Isso tudo, óbvio, né, baseado em dados, baseado no que existe no mercado de informação para que se conseguisse atuar. E aí, Dani, queria escutar um pouquinho de você, assim, sei que está nesse montante de mudança, de sair de um perfil, de olhar para a obra, olhar um pouco mais para o especificador em si. O que isso está trazendo e como que você está vendo esses dados diferentes no seu mercado? Então, eu sou meio suspeito para falar de dados, assim, eu já trabalhei muitos anos com database marketing, mas eu vou tentar falar de uma maneira mais simplificada, assim, até para daqui a pouco ter um empresário, né, vendo o vídeo, assim, ele consegue, né, aplicar um pouco melhor, né. Vamos voltar ao profissional da arquitetura, né? A gente costuma chamar o especificador aqui de profissional da arquitetura. Bom, ele é importantíssimo para a gente, né? Hoje a gente sabe que
ticket médio de um pedido com esse profissional ele é muito maior, ele é quase o dobro quando o cliente vai sozinho na loja. Se o cliente, eu resolvi comprar um produto da Porto Belo para mim, eu vou lá, escolho, né, o piso, aí coloco. Quando vai o profissional, ele vai lá, analisa a sua residência, né, faz um projeto para a residência, avalia se aquele realmente é o melhor produto para se aplicar ali, de acordo com a coloração, com a iluminação, com a cor das paredes, com o atrito que tem no chão, e faz a melhor aplicação possível, né, traz os profissionais para fazer a aplicação para usar a garantia da Porto Belo, que a Porto Belo tem. Então, o cliente tem muito mais vantagem quando vai com um profissional, e hoje, realmente, são pouquíssimas vendas que a gente tem sem esse profissional. Então, esse é o ponto de partida, né? Então, o Guilherme estava falando da complexidade do negócio da construção civil, né? Então, a gente tem 2 clientes, a gente tem o cliente final e tem o especificador, que também é um cliente nosso, né? E é o principal, assim, esse cara é o influenciador. Porque o cliente faz uma reforma na sua casa de 10 em 10 anos, né? Compra uma casa nova, lá, de 20 em 20 anos. E o profissional não, ele tem uma lista, né, de projetos, de obras, né, que ele lança em sistema todo dia, porque ele tem clientes atrás dele. Né? Então, ter acesso a isso é muito importante. E fazer essa relação desses projetos com o especificador é mais importante ainda. Né? E trazer informações qualificadas desses profissionais para conhecer esse profissional, chegar no ponto certo, é melhor ainda, né? Porque eu não vou errar. Muito dificilmente eu vou chegar no profissional falando besteira, né? Então, essa é a importância de ter projetos, né, de dados para dentro da empresa. No projeto que a gente tem em conjunto com a Neoway, a gente tem alguns diferenciais nesse projeto. Em primeiro lugar, a gente trouxe a base da Neoway tem uma base considerável, né, um volume alto de profissionais cadastrados no país. Então, a gente trouxe para dentro da nossa casa essa base, reconheceu quem já era nosso cliente, e agregou informações novas, informações importantíssimas que a Neoway tem, né, na base de dados. A gente transformou algumas dessas informações, alguns desses dados em informação, e isso vai servir para a gente continuar nosso trabalho no dia a dia. Né? A gente tem um CRM, muito importante, né, que as empresas, se não tiverem um CRM, tem uma ferramenta que possibilite ter as informações de uma maneira geral do seu cliente, né? Então, o CRM, ele te permite uma visão 360 graus de um cliente teu, te dá todas as informações, né, que tu precisa, transforma muito dados em informações e te entrega, né, geralmente o CRM operacional na cara do franqueado, do consultor de vendas. Então, a gente conseguiu transformar dados da Neoway em informações, trazer informações que a Neoway já tinha pronta para dentro do nosso sistema, né, e aí criar sistemas de abordagem em cima dessas informações, né, metodologia de abordagem, para que quando a loja chega e for abordar um profissional que já faz parte do nosso negócio, né, chegar com informação diferenciada. Né, isso, às vezes, surpreende o profissional, né, tu pisa no lugar certo, né, tu cria mais laço com ele e depois tu fideliza ele, né, que é a regra de relacionamento. Né. Então, eu tenho mais informação, eu cerco mais o meu profissional, né, o meu cliente, vou criando laços, né, com benefícios e ações, né, com a estratégia da empresa e fidelizo ele. Então, esse era um ponto. O outro ponto é a Neoway nos trouxe novos profissionais, com todos esses dados. Né. Então, isso permitiu que a gente oxigenasse, né, está permitindo, porque o projeto está em andamento, que a gente oxigene a base de dados, não fique só nos clientes que a gente tenha, né, começa a trabalhar clientes novos, né, especificadores novos, e chegando no ponto certo também, com diversas informações, para não chegar dizendo besteira para o cara, já chegar conversando com ele no mesmo nível, né, já falando sobre o que ele está fazendo, uma obra está em andamento, né, sobre o ponto que a gente vai oferecer um revestimento, né, falando dos benefícios que a Porto Belo tem, programa de relacionamento, e já vai criando laços, já vai lançando essas informações dentro do sistema, já vai alimentando de novo o sistema com informações novas, e a partir desse momento já tem uma régua de ações automatizadas que vão envolvendo cada vez mais o profissional. Esse o nosso objetivo é aumentar a carteira de clientes, aumentar resultado em vendas, aumentar ticket médio, e sem essas informações a gente não conseguiria chegar nesse patamar. Né? Então, esse projeto da Neoway sempre foi importante para a gente, né? A gente deu uma cara nova para ele, né, nesse ano passado, da virada desse ano, a gente está trabalhando um tempinho já para fazer com que ele entre bem redondo para dentro aqui da Porto Belo, a gente já fez uma virada de chave, e agora a gente vai começar a colher os frutos desse trabalho com dados, que é muito importantíssimo. Então, tu chegar num cliente
e tu ter um profissional dentro da tua carteira ali, que ainda não é teu cliente, e tu ter um conhecimento de uma informação precisa dele, qualificada lá pela Nego, mas coragem do teu cliente que já trabalha contigo, né, para te pontuar, esse cara aqui, né, é o meu 80-20, esse cara tem que investir mais nele, porque ele está me trazendo mais retorno, e isso que o dado da Neo está comprovando isso junto. Então, isso é importantíssimo, né? Então, eu sempre fui suspeito para trabalhar com dados, assim, porque todo mundo que tem uma carteira de clientes na sua base de dados, ela deve tratar isso como um diferencial. Tem empresa que não dá bola para isso, que vou vender do mesmo jeito, mas você trabalhar a sua carteira, enriquecer informações, pegar até informações que você tem dentro da própria empresa, dados que você tem dentro da própria empresa, transformar isso em informação, e pensar numa estratégia de abordagem, né, de vendas, de relacionamento em cima dessas informações, valorizar o cliente com essas informações que você tem, isso aqui vale ouro dentro da empresa. Então, para a gente sempre foi importante, né, e esse trabalho da Neo está fazendo que esse ouro vire diamante, vire algo cada vez mais importante, né, que a gente não vai abandonar nunca. Legal. Eu acho legal. Que uma coisa legal, né, Dani? Quando a gente fala de atendimento a cliente, é importante que a gente olhe desde o dado lá na estratégia, né, desde, poxa, quantos metros quadrados potenciais para compra de revestimento Portobello eu tenho, até a visão de, poxa, chegou um cliente na minha loja, né, um arquiteto, um especificador na minha loja, e ele veio, por exemplo, me pedir um desconto. Pô, até uma objeção de venda de dizer, poxa, beleza, você está me pedindo aqui 5% de desconto nessa compra, mas você tem N outros metros quadrados, você não está comprando comigo. Se você comprar tudo, eu consigo te dar esse desconto. Então, eu acho que quando a gente fala de dados, né? Exato, dados e informação, a gente consegue olhar desde a visão estratégica e desde uma possível colocação de uma fábrica em determinado local, porque vai te dar um custo menor ou situações como essa, até literalmente o vendedor, né? E ter informação de saber como que eu vou agir com um determinado cliente de formas diferentes. E não é um preconceito, né? É simplesmente uma informação importante para que você consiga tirar uma objeção de possível não compra, por exemplo. Esse tipo de informação que tu falou que é importante, assim, vou dar um exemplo. Hoje, eu tenho uma série de clientes que ainda não, de especificadores que ainda não fazem parte da minha base de clientes, né? E como é que eu sei o quanto vale esse profissional, né? Eu consigo hoje estimar o quanto vale esse profissional, porque eu sei a frequência que ele compra no mercado, o valor que ele tem nos seus projetos, nas suas obras, o quanto ele utiliza em revestimento. Então, hoje eu sei que se eu tiver 10 profissionais novos aqui, eu consigo saber o quanto valem aqueles profissionais novos se eu trouxer para dentro da minha carteira. Informação. Sem informação, a gente não conseguiria fazer isso. Estratégia de expansão é uma coisa importante também. A partir do momento que eu tenho o mercado mapeado, e eu sei que eu não tenho uma parte do mercado, eu consigo avaliar através de uma ferramenta de dados que te mostra em mapa, que até a Neo nos forneceu também, quais realmente os locais que eu estou planejando fazer minha estratégia de expansão fazem sentido ou não. Porque às vezes tu tem uma questão até de construção civil, uma informação, mas tu precisa cruzar cada vez mais dados. Então, se eu tenho mais profissionais concentrados numa região, eu ainda não tenho aquele mercado, isso é uma informação importante para uma estratégia de expansão. Então, assim, o dado ele é muito importante, né? Saber trabalhar é um diferencial, nem todo mundo consegue trabalhar dados, mas tem que começar devagarinho, tem que começar organizando sua base de dados, pensando em que informações a gente tem, que a gente pode enriquecer, que vem de fora, pensar em empresas que qualificam dados, pensar em empresas que modelos de propensão, modelos de qualificação, quem é meu cliente que vende mais? Esse aqui. Vamos estudar o perfil desse cara? Quais são as características que os outros clientes têm iguais? Ok, esse é o modelo de propensão. Aqui é o meu melhor cliente, esse cara aqui é top. Bacana. Quem são os outros iguais do mercado? Modelo de qualificação. Isso a Neo é profissional. Foi um modelo parecido com esse que a gente contratou. E nós já vamos chegar lá, vamos falar um pouquinho sobre essa atuação baseada em dados. Só para a gente fechar o raciocínio desse esforço concentrado aí, voltado para criar, digamos, esse funil de obra e essa aproximação com os especificadores, com os profissionais de arquitetura, tendo já nadado bastante, aí, remado bastante nessa frente, Dani, você consegue quantificar, ainda que óbvio, né, num número muito macro,
mas que tipo de resultado, de impacto positivo que isso traz para Porto Belo hoje? Ou seja, se essa frente não tivesse sendo criada, né, provavelmente a empresa não estaria com o número como está hoje, pela carteira de especificadores que conseguiu aí disseminar e manter a marca no mercado com tanta força e evidência, né? Guilherme, assim, o que eu vou comentar contigo? A gente trabalha no modelo de franquias, né? Então, o Bernardo até comentou, no início eu não falei muito, né? Mas a gente tem a Porto Belo Grupo, né, uma empresa, e a gente tem alguns canais dentro da Porto Belo. A gente tem a Porto Belo Engenharia, né, que atende obras, né, com patamar muito grande, né? Estádios, grandes empreendimentos, shoppings. A gente tem exportação, que é o canal que exporta. A gente tem as revendas, né? Então a gente tem um produto diferenciado para as revendas, né? Que vai para as revendas, né? Multilar, né? Cassol. Perfeito, varejo final, né? Isso, e a gente tem a Porto Belo Shop, que é uma loja especializada em produto da Porto Belo, né? Realmente tem os melhores produtos da Porto Belo, são produtos exclusivos, né? Que atendem, né, os profissionais do mercado, né? Com obras, né, de um patamar pequeno para médio. Na verdade, a engenharia geralmente são patamares gigantes, então pequeno, médio, é atendido pela Porto Belo Shop, né? E ela funciona no modelo de franquia. A gente tem um volume de lojas que são nossas, lojas próprias, que a gente chama. Geralmente, uma franqueadora tem suas 2, 3 lojas, 10 lojas que são do negócio, vai depender do tamanho da franquia, mas a maior parte das nossas lojas são lojas de franqueados, né? E o que a gente trabalha sempre? A gente trabalha sempre modelos, né, para que os franqueados consigam trabalhar da melhor forma, né? Então, desde de normativas, né, de como trabalhar, né, o modelo da franquia, né, a questão de produto, de preço, de todos os pontos que envolvem um negócio, e nesse método de trabalho com os profissionais, a gente sempre foi muito carente, né? Então, uma loja trabalhava de uma metodologia, outra loja, a gente já fez estudos entre as melhores lojas, com algumas metodologias para, olha, isso aqui é a metodologia, né, mas a gente nunca conseguiu chegar no modelo exclusivo. E esse projeto que a gente fez com a Neoway, a parte da Neoway é uma parte do projeto, tá? A parte da Neoway é a parte de dados, é a parte para trazer informação. A gente tem ainda uma parte de modelo de gestão desse trabalho todo, né? Tanto de relacionamento quanto de vendas, em cima do profissional, claro, sempre usando os dados, né? E a gente tem uma parte ainda de análise de resultados, né? A gente implementou a parte de base de dados. A gente está começando a colher os frutos agora, né? A gente está tendo resultados bons, eu não vou divulgar números, né? Claro. Mas a gente está feliz com os resultados, né? Mas agora, nesse segundo semestre, quando a gente realmente vai começar a embalar com tudo isso. A gente já fez um treinamento com todas as lojas, né? Isso é tudo recente, né? A gente acabou agora, 2 semanas atrás, de treinar a última loja, né, a utilizar um primeiro modelo que a gente criou de trabalho com esses profissionais, né, baseados nas informações que a gente tem na base de dados, né? Mas a gente vai pegar mais alguns modelos, né, a gente vai querer entregar um pacote pronto. Assim, você vai pegar seu profissional no dia a dia, vai fazer isso com esse tipo, isso com esse tipo, isso com esse tipo, isso com esse tipo, e o seu sistema ainda vai dizer várias coisas que você vai fazer automaticamente, vai avisar seu consultor de vendas lá que tem uma oportunidade, que surgiu uma obra nova, que esse cara que tem um valor X está com uma frequência alta de... Então, todo esse sistema vai envolver e a gente vai acabar colhendo os frutos no final do segundo semestre, né? Então, assim, legal. Esse primeiro momento foi de festa, porque a gente entregou uma informação nova para todo mundo, nossa, agora eu tenho muita informação do meu profissional, agora eu tenho novos profissionais para trabalhar, agora que está pintando na minha telinha, que tem uma obra nova, né? Então, a gente está maturando, está deixando com eles utilizarem agora, né, para começar a fazer, né, colher os resultados. A gente já teve resultados positivos, já, de trabalho, né, mas ele é um projeto, ele já foi implantado, mas ainda está em fase de implantação na questão, vamos avaliar resultados, tá? Então... Eu acho que isso é legal, né, Dani? Porque a gente olha, por exemplo, o mercado da construção civil, ele ainda não é um mercado tão acostumado a se basear em dados quanto a Porto Belo sempre se baseou e tem baseado. E quando a gente trouxe esse conceito, a gente sempre atuou muito nisso no mercado de CPG, né, no mercado de food and beverage, que, na verdade, o vendedor de um food and beverage, quando entra num restaurante ou entra num supermercado,
ele é que diz para o comprador o que ele precisa comprar. Ó, vai ser 10 latas de tal cerveja, vai ser 20 garrafas de etc, etc, etc. E essa visão que eles estão já há muito tempo se baseando em dados e fazendo um trade marketing muito preciso, a gente como Neo, pelo menos, vê a Portobello sempre muito inovadora, sempre querendo dar esse passo a mais de, poxa, eu estava aqui, o que eu faço de diferente agora para me destacar de novo? Eu acho que isso é uma situação muito relevante quando a gente olha para o mercado da construção civil, porque é um mercado que, puxa, muitas vezes ele só quer uma obra qualificada. Não, eu quero saber quantos andares tem aquele determinado apartamento. E, cara, isso não é se basear em dados, isso é receber um lead. É tão simples quanto. Então, acho que a estratégia baseada em dados, efetivamente, é o que hoje diferencia todo esse trabalho que a Portobello tem e o que o Daniel muito bem comentou. Não adianta nada você ter informação se você não souber usar. Então, tem o segundo estágio, que é como eu vou usar e como eu vou diferenciar essa informação para que realmente efetive uma venda. Perfeito. Não puxando para o lado da Portobello, assim, mas mais como uma dica para os empresários que trabalham com construção civil, assim, a Portobello, né, não é à toa que ela é líder de mercado. Não é à toa que ela é a principal empresa, né, neste ramo. Ela sempre foi muito inovadora, ela não se importa em investir. Então, assim, tudo que tem de mais moderno em banco de dados, em ferramenta de CRM, em BI, a Portobello vai lá e aplica, e traz para dentro. Então, assim, desde a produção até a parte tecnológica e a parte de marketing, está todo mundo sempre viajando muito, muito conectado com o que tem de mais moderno, porque é um perfil do empresário da Portobello. Eu trago o que tem de melhor, porque eu sei que o que tem de melhor vai me levar ao meu melhor patamar. E não o que tem de melhor não necessariamente é o mais caro. Tá? O conceito do que é mais moderno. O conceito do que é trabalhado mais moderno hoje em dia. Então, se trabalha com técnicas de CRM, a gente traz técnicas de CRM, se trabalha com dados, a gente trabalha com dados, se trabalha com gestão da informação, a gente traz dados. Eu não estou falando de ferramenta, tá? Estou falando de tipo de tecnologia. Isso é importante, deixar a empresa digital, todo esse patamar. Então, a Portobello nunca teve medo de fazer isso, sempre tentou correr na frente. É uma coisa que vem na cultura da empresa, ou seja, temos que nos atualizar, todo ano atualiza todo o maquinário da fábrica, temos que nos atualizar em tecnologia, em marketing, em equipamento industrial, então isso é importante. Os conceitos são importantes, as ferramentas são importantes, porque te colocam no patamar realmente de competitividade. Isso é importante para o empresário. Então, meu negócio está dando resultado com o que eu estou fazendo, bacana, uma hora pode não dar. Por isso que é bom sempre estar se atualizando e trazendo novas técnicas para o dia a dia. Perfeito. E é justamente isso, né? O nosso tempo está acabando, mas eu queria era justamente pegar duas pessoas que tenham, né? Vocês dois aí que têm uma cultura e um histórico de dados e tentar trazer e tangibilizar para a gente encerrar para o pessoal que já está consciente, né? Já tem essa dor, mas ainda está muitos passos atrás de uma empresa como a Portobello, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Vitor Loyola, que é um cara aí que manja muito de dados, CEO de uma empresa chamada Conecta Mais, e ele fala: o Brasil é um deserto estatístico, né? Porque a gente tem uma pobreza de dados de maneira geral muito grande, né? E a gente vê o segmento da indústria da construção sendo muito gerido pelo feeling, né? E o feeling, na verdade, o que ele é? Ele você não tem feeling sobre um assunto que você não conhece, né? Você tem um palpite. O feeling é o acúmulo de anos e anos e anos de estrada num determinado segmento que permite que você tenha uma percepção mais apurada. Mas só o feeling já é pouco para tomar decisões complexas e para continuar crescendo, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, e, cara, bem resumidamente mesmo, assim, como que o pessoal começa a olhar para dados no dia a dia. Ninguém vira uma chave do zero a um passo como está a Portobello hoje, num dia só, né? E não é nem só uma questão de dinheiro, é de cultura, de construção de percepção, de uma série de coisas. Então eu queria só que vocês dessem um recado para a gente finalizar, que não precisa ter um cientista de dados dentro da empresa, não precisa ter um investimento de um caminhão de dinheiro para que ela comece a se orientar para dados, a tomar decisões baseadas em dados, né? Então, assim, deem um caminho para o pessoal começar
a implantar, a medir, o que eu devo olhar, o que vocês como profissionais de dados dão como dica para o pessoal que quer começar a se movimentar nesse sentido, lembrando que a gente está falando, na grande maioria, né, de construtoras, de incorporadoras e do segmento imobiliário, né? Sempre há o que fazer para começar, né? O que não dá é para não fazer nada. Então, só para a gente fechar. Legal, perfeito. Eu acho que só uma coisa que eu discordo talvez um pouco, o Brasil não é fraco em dados, ele é fraco em informação. Dado o Brasil tem pra caramba, o problema é que ele está desorganizado e tá por aí, né? Tá em qualquer lugar. Então, e hoje em dia a informação é que vale, o dado praticamente ele não vale nada. Mas assim, se eu pudesse dar uma dica muito rápida, primeiro, traça o perfil do teu cliente, entenda muito bem quem é o teu cliente e o que ele faz, para que quando você fizer qualquer estratégia de go-to-market ou de novo produto ou de situações como essa, você se baseie muito bem nesse perfil. E quando a gente diz esse perfil, de novo, né, não é no achismo, é se basear realmente em quem é esse cara. Porque a gente já viu muitas vezes trabalhando com dado e trabalhando com clonagem de perfil e etc., por exemplo, que a gente chega numa empresa, ela diz, não, o perfil do meu cliente, ele tem 30 anos, é um homem, tem tal renda, está em tal local. E a gente sobe o dado numa ferramenta, por exemplo, como a nossa de dados, e vê, cara, não, isso aí é um perfil sim, mas esse não é teu melhor cliente. Esse é o que mais compra, não necessariamente é o cara que tu quer, não é o cara que tem mais rentabilidade. Então é entender realmente primeiro quem é teu cliente, como ele é, para que aí sim você possa sair para o mercado e trazer ele de forma com várias estratégias baseadas em dados. Legal. Que eu penso, assim, acho que a primeira coisa que o empresário tem que fazer é pensar, né, se realmente isso é importante para ele, né? Identificou que é importante, como é que eu vou fazer isso? Vai lá, lê um livro, estuda um pouco, não precisa se especializar em dados, né? Aí venceu essa barreira, eu vi que dados realmente são importantes, né, que eu consigo aumentar meu resultado, e a gente sabe que a empresa que começa a trabalhar com dados de uma hora para outra, os resultados dela dão um pulo, assim, né? Comecei a fazer ação de venda. Então, assim, primeiro entenda que é importante. Conseguiu entender que é importante? Eu não sei fazer, entendi que é importante. Né? Buscar ajuda. Né? Fala com um consultor, contrata uma pessoa para a empresa para trabalhar na sua equipe que conheça dados, para ajudar a começar a estruturar. Então, essa primeira pessoa faz uma primeira estrutura, avalia a sua base de dados, começa a fazer umas brincadeiras com a base de dados, depois traz um profissional do marketing mais ligado ao dado para começar a fazer ações em cima. Então, começa estruturando devagarinho, mas busca alguma pessoa que conheça, busca conhecimento, uma consultoria, um consultor para fazer uma avaliação, converse com outro empresário que já trabalha com dados, né, pergunta como ele fez, conversa, né, aumente seu network um pouco mais direcionado para essa parte de pessoas que trabalham com CRM, com dados. Assim você começa devagarinho, né? Ou traz um profissional para sentar ali, um estagiário que trabalhe com dados para te ajudar a organizar, né? Se você quer ter um conhecimento maior, que é você fazer uma análise de perfil dos seus clientes, né? Mas tem que ser assim, não adianta. Primeiro tem que entender a importância e depois tem que fazer alguns movimentos. Não adianta, você vai gastar um pouquinho, mas o seu resultado vai vir mais na frente. Né? Então, essa é a dica que eu deixo aí. Legal. Pô, Dani, Bernardo, legal, o papo está excelente, mas realmente o nosso tempo já acabou, então eu quero mais uma vez agradecer pela agenda de vocês, sempre tão conturbada para todos nós, mas para contribuir, para colaborar e para a construção dessa trilha de economia e gestão que está tão legal e que vocês certamente contribuíram muito, tá? Deixo alguns segundinhos aí para deixar como que o pessoal entra em contato com vocês, para trocar uma ideia, para fazer um networking, enfim, 2 minutinhos aí, uns segundinhos para a gente encerrar. Legal, Gui. Muito obrigado aí pelo convite, também da participação aqui desse evento. Acho que é sempre bom a gente poder falar sobre esses temas. Para procurar nós da Neoway, nosso website é www.neoway.com.br. Tá meu LinkedIn também aqui agora na tela, então fiquem super à vontade para entrar em contato diretamente comigo por lá, para a gente conversar mais, trocar experiência, entender o momento da empresa de dados e muito bem ver o que dá para fazer e o que não dá. A gente tem que entender que às vezes a gente quer dar um passo maior com a perna ou às vezes a gente está atrasado, então tem que saber o que fazer exatamente. Mas, de novo, agradecer essa participação. Muito obrigado aqui por a gente poder falar nesse evento. Tá bom, também agradeço a participação, fiquei muito feliz de debater esse assunto com vocês, que é um assunto que eu sou suspeito para falar, assim, gosto muito de dados, assim, e trabalhei muitos anos com dados em algumas empresas, né, e vim para Porto Belo não para trabalhar com dados, mas acabei caindo na área de dados de novo, né. Então fico muito feliz aí, já deixo um abraço para vocês, para todos que estão vendo o vídeo aí,
Deixo o meu LinkedIn aí para quem quiser entrar em contato, né? E a Portobello Shop aí para quem quiser fazer uma reforma na sua residência aí, pensar num universo diferenciado nesse momento aí que a gente está repensando nossas casas, os nossos lares, né? Fiquem à vontade que a Portobello é certeza de qualidade para vocês, tá bom? Legal, valeu, gente. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, continua com a gente que tem muito conteúdo ainda na trilha de economia e gestão. Tamo junto. Um abraço.